Então, vamos falar de comprimento de arco no espaço. Então, o que seria comprimento de arco no espaço? Como se nós tivéssemos um arco, né? Uma curva, né? No espaço, e a gente conseguisse esticar ele, né? E medir. Então, para isso, foi definido uma fórmula, tá? Então, tá aqui a definição formal, mas na prática, para a gente fazer o cálculo disso, o que importa é entender essa fórmula, tá? Então, o comprimento de uma curva suave, a gente ainda está falando de função vetorial, então, R de t igual a um x de t na direção y, mais um y de t na direção j, mais um z de t na direção k, com t variando de A até B, que é traçada exatamente uma vez conforme t aumenta de A para B. E aqui está a fórmula dele. L, que é de comprimento de arco, a integral, que vai de A até B, a derivada, né, de dx dt elevado ao quadrado, ou seja, a derivada de quem está com o i elevado ao quadrado, mais a derivada de quem está com o y elevado ao quadrado, com o j elevado ao quadrado, mais dz dt, a derivada de quem está com o k ao quadrado, tá? Então, essa seria a definição. Vamos fazer um exemplo que fica mais fácil da gente entender. Então, tá aqui. A curva, né? Ela tá no espaço porque ela tem as três componentes, tem a componente i, tem a componente j e tem a componente k. Onde ela começa? No 0. Aonde ela termina? No 3. Então, se a gente for lembrar do comprimento de arco, o que eu preciso, né? Eu preciso da derivada de quem tá com o i, né? Que no caso a gente chama de x. Então, nós temos aqui, ó, a derivada de 2 é 0. A derivada de t é 1. Pronto. Fazendo a frente para a gente economizar espaço. Aqui, eu vou precisar da derivada de dy dt. Olha, é bom a gente observar que tem um menos aqui na frente. Então, na verdade, este t fica negativo e esse menos 1 fica positivo, tá? Então, quanto que é a derivada de menos t? A derivada de menos t é menos 1. E a derivada de mais 1? A derivada de mais 1 é 0. Derivada de qualquer constante é 0. Vamos colocar aqui na frente, né? A derivada de dz dt. A derivada de quem está com o k é t, a derivada de t é 1. Pronto, só isso, só. Professora, eu não entendi aqui por que ficou menos 1. Olha, vou fazer passo a passo aqui para vocês. Tá vendo? Esse negativo, o que vai acontecer? Ele vai ser distribuído dentro do parênteses. Então, o t que era positivo fica negativo e o 1 que era negativo fica positivo, tá? Então, na verdade, eu derivei menos t. Pronto. Agora, nós vamos utilizar a fórmula de comprimento de arco, que é L igual a integral de onde até onde, né? De A até B, ou seja, da onde ela começa, da onde o t está variando. Olha, o t está variando de 0 até 3. Como que eu sei isso? Foi dado no exercício, tá? De 0 até 3. Aí vem a raiz quadrada, onde eu vou elevar cada termo ao quadrado. Então, eu vou levar 1, que é o dx dt, ao quadrado, isso é fórmula, tá? Mais, vou colocar entre parênteses, porque é negativo, menos 1, elevado ao quadrado, mais 1 elevado ao quadrado.
Professora, da onde você está tirando isso? Da fórmula de comprimento de arco, tá? É uma fórmula que a gente viu, acabou de ver hoje. Então, vamos lá. L é igual. Vou copiar a integral aqui bonitinha, só para poupar tempo, né? Menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, desculpa, é 1. Menos 1 ao quadrado também é 1. Todo número negativo elevado a um expoente par fica positivo. E 1 ao quadrado é 1. A gente faz a soma tranquilamente, né? Vou copiar aqui. 1 mais 1 mais 1, 3. Deu raiz de 3 dt. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essa integral. Quanto que é a integral de raiz de 3? Ora, raiz de 3 é uma constante. Toda vez que eu tiver uma constante, né, a integral apenas de uma constante, essa integral vai dar o quê? A constante, né? Que, ó, no caso é raiz de 3, não tem problema que é uma raiz. Vai dar uma constante vezes a variável de integração, que no caso é t. Se aqui é dt, eu estou integrando em t. Terminei o exercício? Não, é uma integral definida, tá? Então, a gente precisa substituir os limites de integração. Superior menos inferior. Eu vou substituir aonde? No t. Eu estou integrando em t. Então, eu venho aqui, no lugar do t, olha, o t está para fora da raiz, então vai ficar 3 menos, no lugar do t, eu vou pôr 0. Pronto. É sempre vezes, tá, gente? Vezes e vezes. O que aconteceu aqui? Olha, 3 vezes raiz de 3 dá 3 raiz de 3, tá? 3 raiz de 3. 3 vezes 0 dá 0. Então, menos 0. 3 raiz de 3 menos 0, sobrou 3 raiz de 3. Pronto. Esse é o meu comprimento de arco. É quanto este arco mede, quando ele estiver dando uma volta de 0 até 3. Tá? Então, se a gente for acompanhando as fórmulas e tudo mais, um comprimento de arco não é tão difícil de ser calculado assim.